Olá, hoje vamos iniciar o estudo das integrais triplas, né? Que é uma generalização natural das integrais duplas. Né? Qual é a ideia? A ideia agora é que nós temos uma função que está definida sobre uma caixa retangular, um paralelepípedo, tá? Então a gente vai seguir exatamente o roteiro que nós seguimos para integrais duplas. Primeiro vamos supor, né, que nosso domínio é dessa forma, ou seja, é o produto cartesiano de intervalos compactos, tá? Digamos que no eixo x, intervalo AB, no eixo y, intervalo CD e no eixo z, intervalo RS, tá? Isso pode ser escrito dessa forma daqui. E então a gente considera partições de cada um desses intervalos, né? Repito, analogamente ao que fizemos no vídeo sobre integrais duplas, tá? Que é x0 menor que x1, isso aqui é uma partição do intervalo AB, uma partição do intervalo CD, que é D, e uma partição do intervalo RS. Tá? De forma que a gente pode supor que essas partições são de comprimentos iguais. Né? Por exemplo, digamos que o comprimento dos intervalinhos aqui, vamos chamar de ΔX, né? Que é a diferença entre dois pontos consecutivos, seja constante igual ao comprimento, que é B menos A dividido por L. No caso, no intervalo CD, o comprimento dos intervalos vou chamar de ΔY, né? CD menos C sobre M. E no intervalo RS, o comprimento dos intervalos ΔZ, S menos R sobre M. Tá? Bom, então, usando, né, os extremos desses intervalos, nós podemos considerar, tá, planos paralelos aos eixos, tá, que passam por esses pontos, de forma que a gente consegue fazer essa subdivisão aqui desse bloco, né, dessa caixa retangular B, em pequenos bloquinhos, tá certo? Seriam esses daqui, né? Para cada intervalinho aqui, vai formar um bloquinho que vai depender do índice, né? Digamos, o BIJK seria o intervalo xi menos 1, xi, cartesiano YJ menos 1, YJ, ZK menos 1, ZK. A ideia é essa daqui. Isso seria um bloco genérico dentro do nosso bloco, tá? Dado uma partição. Bom, naturalmente, né? Esse bloquinho aqui, o volume dele vai ser o produto dos comprimentos desses intervalos, né? Que é, portanto, ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Muito bem. E aí, novamente, seguindo a mesma ideia, se você tomar um ponto, vou chamar PIJK, tá? Dentro desse pequeno bloquinho, então a gente pode, para um ponto em cada um desses blocos, tá? A gente pode considerar a soma de Riemann, que seria a função avaliada nesse ponto vezes o volume do bloco, tá? Então, a soma de todos esses valores aqui, agora tem que somar em I, J e K, é a soma de Riemann do valor dessa função que eu estou considerando, tá aqui. Essa função está definida em todo o bloco, então você vai escolher um ponto aqui. Para uma escolha de pontos em cada um desses blocos, aqui é a soma de Riemann dessa escolha para essa função. Muito bem. A integral tripla da função f nesse bloco B é o limite das somas de Riemann quando, né, a partição fica muito fina, equivalentemente, né, quando LMN tende para mais infinita. Tá? Se esse limite existir, esse número real, representado dessa forma, a gente coloca o B aqui, eu esqueci. E, se esse limite existir, esse número é a integral tripla de f em B. Tá? A gente vai representar assim, como é natural. Tá? Muito bem. Naturalmente, né, assim, a gente vai trabalhar só com integrais duplas e triplas. Mas esse conceito, ele já fica claro que ele, abstratamente, ele funciona para quaisquer dimensões. A gente chama, nesse caso, integrais múltiplas, tá? Mas vamos nos reter agora só sobre integrais triplas. Bom, condições para que esse limite exista, né? Como sempre, a condição super razoável, natural, é quando a função f ela é uma função contínua no bloco, tá? Nesse caso, a gente pode mostrar que
a integral sempre existe, ou seja, esse limite, ele existe, tá? E outro exemplo também análogo ao caso de integrais duplas é o caso que a função é limitada no bloco, é contínua no bloco, exceto, possivelmente, numa quantidade finita. Neste caso aqui, dimensão 3, uma quantidade finita de superfícies dentro do bloco. Tá? Essa noção aqui é o que estende naturalmente quando nós tínhamos em integrais duplas, no caso, são contínuas no nosso domínio, exceto numa quantidade finita de curvas. Tá? Quando você tem uma dimensão a mais, então, o que a gente vai ter eventualmente são superfícies. Mas raramente a gente vai usar isso aqui, tá bom? Também fica mais ou menos como só uma ideia abstrata. Muito bem. Bom, é de se esperar, né, como as coisas são completamente análogas, que vale o teorema de Fubini, tá, para integrais triplas. Então, vamos supor, por exemplo, se f é contínuo nesse bloco, então esse número daqui, a integral tripla de f nesse bloco, coincide, é igual, tá, com a integral da função, né? Isso aqui significa que você está, por exemplo, nessa primeira integral aqui, considerando o y e z como constantes, você integra aqui, né, para y e z fixos, o resultado é uma função de y e z. Quando você termina essa integração, aí depois você integra o resultado em relação a y, né, no intervalo CD, e por fim, integra em relação a z, o resultado das duas integrais, no intervalo RS, tá? E o teorema de Fubini também tem outra parte do teorema que diz mais o seguinte, tá? Que esse valor, fique claro, é igual em qualquer ordem que você fizer, se a função for integrável. No nosso caso, a função contínua nesse conjunto, que é compacto, ela é integrável. Então, em particular, por exemplo, se você integrar primeiro em relação a y, cuidado só com o intervalo de integração, né? Então, depois em relação a z e depois em relação a x também dá igual, tá? Não interfere no resultado. Antes de falar dos exemplos, a gente também pode estender, é natural estender o conceito para domínios mais gerais. Tá? Então, vamos denotar por E uma região limitada no R3 e considerar F uma função contínua nesse conjunto. Tá? Imagina um conjunto mais geral do que um bloco. Tá? Coisa assim, mais ou menos. Inclusive, pode ter buracos. E aí eu tenho uma função aqui. Tá? Então, novamente, em analogia com o caso de integrais duplas, a gente considera uma caixa retangular que contém esse domínio, e aí a gente define a função f maiúsculo da mesma forma, né, igual a f pequeno, se o ponto estiver dentro do conjunto E, e a zero se estiver dentro da caixa e não estiver em E. Tá? Então, agora eu tenho uma função, observe que dependendo aqui da natureza desse conjunto, essa função ela vai ser contínua, exceto em alguma quantidade finita de superfícies, então ela vai cair nesse caso daqui. Então a gente pode dizer, né, definir dessa forma. Se essa função f maiúsculo for integrável agora nessa caixa B, nesse conjunto aqui, se ela for integrável, então a gente vai definir a integral da função pequena do conjunto mais geral como sendo o mesmo valor que essa função tem dentro da caixa. Bom, eu preferi fazer isso agora, mas nesse contexto, né, em particular para blocos, para paralelepípedos, valem as propriedades básicas, tá? As mesmas. Ou seja, a integral tripla da soma de duas funções é a soma das integrais. Né? Integral tripla de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral tripla da função. Se f é maior ou igual que g, num certo conjunto E, e as integrais existem, então a integral tripla de f é maior ou igual que a integral tripla de g. Tá? E outra propriedade que é muito útil para ajudar em exercícios, tá? É essa daqui. No caso de blocos, tá? Se a sua função
ela for o produto de funções, cada uma numa variável independente, então vale que, tá? Essencialmente é uma consequência do teorema de Fubini também, que a integral tripla dessa função é o produto das três integrais, tá? Se f é uma função que é o produto de u de x, v de y, vezes w de z, então a integral de f nesse bloco é a integral de u em AB, vezes a integral de v em CD, vezes a integral de w em RS. Bom, e para finalizar, um exemplo aqui, que é o exercício 2 do livro, a página 948, que é calcular essa integral tripla da função x menos y ao cubo sobre esse bloco daqui. Tá? Menos 1, 1, cartesiano 0, 2, cartesiano 0, 1. Tá? Então, chamar de I essa integral para simplificar. Já posso usar aqui, por exemplo, a propriedade da soma, né? Isso aqui vai ser a integral de x menos a integral de y ao cubo. Né? Vale para a soma, vale para a diferença em particular. E agora eu vou usar o teorema de Fubini, tá? Posso integrar em relação a x, a y e a z. Tá? E aqui também. Muito bem. Agora, o que acontece aqui, novamente, né? Isso aqui eu posso olhar como esse caso daqui. Tá? Entendam que, por exemplo, a função x é o produto da função x pela função z, por exemplo, pela função 1, no caso da variável y. Tá? Acontece que o x ele está definido num intervalo simétrico, tá? E x é uma função ímpar, então a integral de x entre menos 1 e 1 é zero, né? Trivialmente. Significa que essa parcela todinha aqui é nula. Né? E essa segunda parcela daqui, então, também pode separar, tá? Em três integrais, integral de z no intervalo 0, 1, integral de y no intervalo, perdão, integral de x no intervalo menos 1, 1, e a integral de y ao cubo dy no intervalo 0, 2, tá? Essa integral aqui dá 1, a segunda integral dá o comprimento desse intervalo que é 2, e essa integral aqui, tá? É y a quarta sobre 4 avaliada em 0, 2, tá? Quando você simplifica as contas, dá menos 1. Muito bem, então a gente finaliza essa aula por aqui.